A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Sou seu irmão em Cristo, o pastor Davi Nascimento. É com muita alegria que estou hoje aqui, mais uma vez, na minha casa, no meu cantinho aqui, do qual eu posso gravar, compartilhar sobre a palavra de Deus e crescermos juntos. O tempo em que eu estudo para ministrar essas lições, para trazer algo da parte de Deus para os vossos corações, Deus também ministra ao meu coração. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. E desde já, se você não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever, a ativar notificações para ficar informado aí das novidades que nós vamos postando aí todas as semanas. A lição de número 9 tem como tempo Resistindo à Tentação no Caminho. Porque nós estamos falando sobre a jornada que nos foi proposta. Sobre a expectativa, de um início de uma caminhada e um destino final. Um ponto onde nós chegaremos no final dessa jornada e estaremos com Cristo na eternidade. A vida cristã ela é exemplificada como um caminho, é uma jornada. E na lida constante, nós estamos em uma caminhada. Não é à toa que os primeiros discípulos, a igreja no primeiro momento, era conhecida como os seguidores do caminho. Os seguidores do caminho. E aí nós temos Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos seguindo a Jesus, nós estamos em uma jornada, somos peregrinos nessa terra, somos estrangeiros nessa terra e estamos indo em direção a um lugar do qual nós somos de fato cidadãos dessa outra terra. Somos moradores temporários aqui e estamos em uma caminhada. Então é resistindo à tentação no caminho, é o tema da nossa lição. O nosso textuário está em Mateus 6:41, que nos diz: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui é no momento em que Jesus está no Getsêmani, no lugar onde era utilizado para espremer azeitonas, espremer com a finalidade de produzir azeite. Jesus está ali, com a sensação de estar sendo esmagado. Ele fala: eu estou tão angustiado que a sensação que eu tenho é de que eu estou prestes a morrer. Isso é capaz de me matar, essa angústia. Jesus está ali justamente no lugar onde se espremia azeitonas para extrair azeite. Jesus está ali sendo moído, sendo esmagado já psicologicamente pelas nossas transgressões. Porque o profeta Isaías profetizou há centenas de anos anterior a esse episódio, dizendo que ele seria esmagado por causa das nossas transgressões. E ele está sentindo isso. A oração de Jesus nesse momento é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Quando eu vejo essa fala de Jesus dizendo aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis, não caiam em tentação, porque o espírito está pronto. Ou seja, você até diz: eu quero fazer, eu vou fazer, mas na hora de fazer você não consegue fazer o que deveria ser feito. E Jesus está vivendo isso na prática. Jesus está vivendo isso na prática porque tem a vontade de Deus, que é que ele vá para a cruz, que ele morra na cruz. Jesus está orando, ele está exatamente fazendo o que ele recomenda aos seus discípulos. Ele está orando e os discípulos dormindo. Ele fala: vigiai e orai, ficai atentos e em oração, porque a tendência nossa é de pular fora, é de sair fora da vontade de Deus. E aqui é justamente isso que ele está vivendo. Ele está vivendo: todavia seja feita a tua vontade. Me livra, Senhor, disso, mas que eu possa viver a tua vontade. Que nós possamos, na caminhada, nós possamos olhar para qualquer circunstância que parece ser mais suave um pouco do que o que está proposto pelo Criador. E que nós possamos olhar para essas situações e dizer: Senhor, talvez seria mais fácil de outra forma, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. Que nós possamos, nessa caminhada, estarmos vigilantes para vivermos plenamente a vontade de Deus, mesmo quando a nossa vontade seria que
nós não passássemos por um processo doloroso, um processo difícil, que nós possamos estar vigilantes, porque quase sempre nós estamos prontos para fazer algo que é bom, para fazer o que é a vontade de Deus, mas de repente, a hora que a gente vê, a gente já tropeçou, a gente já está desviando um pouquinho, já está buscando facilidades, já está dizendo, Senhor, está difícil demais, está complicado demais, vamos dar uma facilitada aqui, simplifica um pouco, Senhor, esse processo. Então, vigiai e orai. O Espírito está pronto, mas a tendência nossa é de fraquejar. Por mais que a gente tenha em mente, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, de repente a gente fraqueja. Verdade prática, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. E com Cristo nós podemos triunfar sobre ela. Nós vamos ver aqui, inclusive, na nossa leitura bíblica em classe, Jesus triunfando sobre a tentação. No texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, nós temos Jesus sendo tentado pelo diabo. O texto nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Olha sempre, o diabo sempre sabe o que é a nossa necessidade ali momentânea. Ele sabia que Jesus estava com fome, tinha 40 dias que Jesus não comia. Se ele aparecesse ali e oferecesse para Jesus um livro, por exemplo, Jesus não seria tentado para pegar aquele livro para ler. Mas já para comer seria mais fácil. Olhando de forma simples, bem simplista. Então o diabo sabe exatamente aquilo que você está querendo. Ele sabe exatamente o que você tem buscado. E é interessante que Jesus faz essa pergunta também para os seus discípulos e para as pessoas que vêm até ele. Sempre que as pessoas vêm até Jesus, Jesus pergunta: o que você quer? O que você deseja? Apesar de Jesus já saber o que nós desejamos, o diabo também está em volta, ao nosso derredor, observando o que é que a gente está ali buscando, desejando. Se você, por exemplo, deseja uma promoção no seu trabalho, o diabo vai providenciar uma forma de você ser promovido. Só que essa forma envolve você mentir, envolve você entrar às vezes em conchaves dos quais Deus não se agrada, dos quais não é a vontade de Deus que você faça parte daquilo. Às vezes você vai ter que falar mal de alguém, vai ter que puxar o tapete de alguém, e não é esse tipo de promoção que Deus tem para você. Mas de repente aparece essa oportunidade. Fala assim, tudo que você precisa é ir lá e falar algo que talvez a pessoa não fez. Mas se você conseguir tirar aquela pessoa da função, você vai ser promovido. E aí o que muitas pessoas fazem? Vai lá e faz exatamente isso. Cede à tentação porque o desejo dela é de ser promovido. O desejo dela é de estar em uma colocação melhor no trabalho. O diabo sabe exatamente aquilo que você está buscando. Aquilo que você dedica muito tempo, o diabo sabe que é aquilo que você busca. E ele vai, de alguma forma, te induzir a buscar satisfazer isso. Ele vê que Jesus está com fome. Ele faz o quê? Coma. Outra coisa que é muito interessante aqui na tentação em relação à comida. Eu estava meditando sobre esse texto, né, e pensando aqui, quantas pessoas falam da existência de Deus, desacreditam da existência de Deus por causa do mal. O que elas dizem? Normalmente, elas dizem o seguinte: se Deus é bom, se Deus realmente existe, por que tem crianças passando fome? E aqui se você é filho de Deus, se Deus é pai de todas essas pessoas, e no caso se você é filho, transforma essas pedras em pães, coma, alimenta. Né? Como que um filho de Deus, como que Deus tem filho e os filhos passam fome? E aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Né? Essa é a resposta de Jesus. Está escrito. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento é muito inferior ao que Deus tem, ao que Deus profere, o que sai da boca dele em direção a nós. Essa questão do alimento é inclusive uma fala muito utilizada pelos ateus atualmente.
Então o diabo já utiliza dessa fala há muito tempo, desde o tempo de Jesus. Olha, vocês estão padecendo de fome, Deus não é Deus suficiente para que você se alimente, você não é filho de Deus, então faça. Quando o povo está no deserto, o que o povo murmura? Nós vamos morrer de fome, nós não temos nada para comer aqui. Como, Moisés? Você tira a gente daqui. Eles esquecem de Deus e começam a culpar o Moisés. Eles começam a duvidar do que Deus de fato havia dito a Moisés e tirado o povo dali. Eles já tinham experimentado milagres, mas quando falta alimento, eles vão e murmuram. Nós vimos isso aqui na lição, nas duas lições aqui para trás, anteriores. Então, essa é uma forma que o diabo utiliza para tentar. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Se ele não conseguiu da primeira, ele vai tentar a segunda, ele vai tentar uma terceira, né? Então ele levou o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só, Jesus usou as escrituras, aí ele fala: então você quer falar de Bíblia? Eu entendo de Bíblia também. Sobe no pináculo do templo, leva Jesus lá e fala: pula daqui. Muitas vezes o que o diabo vai oferecer para nós vem com um pacotinho de Bíblia. O diabo conhece de Bíblia mais do que nós. Ele estava presente quando foi vivenciado aquilo, quando as coisas que estão na Bíblia aconteceram, ele estava lá presente. Ele sabe cada vírgula que foi escrita ali, cada palavra, cada termo escrito ali, ele sabe exatamente. O diabo entende de grego, de hebraico, conhece de tudo. Ele é capaz de fazer uma exegese muito melhor do que eu, do que você. Na segunda tentação que ele fala: então você quer falar de Bíblia? Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Está escrito que será dado ordem aos seus anjos, para que você não tropece. E Jesus disse-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deixou por um tempo. Ele vai sempre de alguma forma tentar atrapalhar o ministério de Jesus, como ele sempre vai tentar atrapalhar a nossa caminhada. Mas o fato é que Jesus vence o diabo nas três tentações. Às vezes pode ser que a gente resista a uma tentação da necessidade ali momentânea, de algo que a gente pensa assim: meu corpo precisa, eu preciso me alimentar. É algo básico. De repente pode ser que a gente vença, mas não cai ele vai tentar de outra forma. Ele vai tentar, por exemplo, na questão de ser autossuficiente. Não, realmente eu consegui, eu sou bom da palavra, e usa a palavra para que você tome atitudes da qual Deus não queria que você tomasse, que você não arriscasse. Às vezes nós assumimos riscos sem consultar a Deus qual que é a vontade de Deus. E aí o diabo consegue nos colocar em uma situação de oposição a Deus. Quando nós assumimos esse risco, nós estamos entrando em uma questão em um lugar de disputa e não de dependência de Deus. Algumas pessoas passam por tudo isso, conseguem de fato vencer todas essas coisas, mas chega um momento em que, sabendo que alcançaram um nível que muitas pessoas caíram na primeira ou na segunda tentação, as pessoas se deixam levar pelos poderes, por riquezas, por glórias deste mundo, glórias que são passageiras. E para isso, eles são capazes de qualquer coisa. São capazes, inclusive, se for preciso, a fazer uma certa reverência e adorar, né, certas divindades que tem por aí. Existem divindades disfarçadas, né, inclusive o Mamon está aí disfarçado, nos oferecendo uma vida tranquila, repleta de sossego, né, mas é oferecida por quem? Por esses falsos deuses, é oferecida pelo Mamon. E nós precisamos viver adorando e somente adorando a Deus, somente a Ele adorar, somente a Ele prestar cultos.
Vamos aos tópicos da nossa lição. A tentação, uma esfera humana. O conceito bíblico para tentação é como se fosse o testar. É ser colocado à prova, é ser medido constantemente na caminhada daquele que quer agradar a Deus. Ele vai ser testado. Ele vai ser colocado diante de algumas situações das quais ele precisa saber dizer não. Ele precisa saber fugir dessas situações. E aí nós temos as vias da tentação. Temos duas vias. A primeira, que é a tentação pode vir primeiramente do diabo. O diabo é que tenta o casal ali no Éden, em Gênesis 3. O diabo tenta o próprio Jesus, né? E ele trabalha essa tentação muitas vezes internamente. E aí é onde entra o próximo tópico, né? A tentação como uma questão humana. O Tiago nos diz que a tentação, ela não vem de Deus, ela vem das nossas concupiscências. E essas concupiscências, quando são acolhidas, geram pecado. As concupiscências é aquilo que eu começo a desejar, aquilo que está aqui internamente. Eu desejo de tal forma que, mesmo sabendo que Deus não se agrada, mesmo sabendo que eu estou colocando isso como prioridade, se eu não tomar cuidado, essas vontades, esses desejos se tornam pecado. Quando praticados, se tornam pecado. E quando o pecado vem, ele gera a morte. Ele nos coloca distante de Deus, ele nos afasta de Deus. E estar distante de Deus é morte eterna. É a condenação para a morte eterna. O diabo é tentador. Ele sempre, desde o início, ele vem e tenta o primeiro casal, tira o primeiro casal, né, e vence o primeiro casal ali no jardim do Éden. Depois ele tenta também, em toda a história da humanidade, ele trabalha como o tentador, aquele que tira a humanidade do caminho e da vontade de Deus. Ele tenta Jesus também, que é o texto que nós lemos. E Jesus vence. Ao contrário do que o Adão fez, Jesus vence o diabo. Em uma tentação face a face, cara a cara, Jesus vence. O Adão perde para o diabo. Ele cede à tentação estando no jardim, estando no conforto, estando em um lugar onde estava tudo em paz. Jesus vence o diabo no deserto, depois de 40 dias com fome, depois de estar emocionalmente abalado e fisicamente também abalado. Jesus vence o diabo e nos dá o exemplo de que é possível vencer as tentações. Como que a gente vence? A partir da palavra, não é isso? Então, a tentação, ela é um fenômeno humano, ela tem um caráter de ser diabólico. O diabo vem, mas ele coloca internamente em nós isso. E estando internamente, são as concupiscências, aquela coisa de não estar satisfeito com nada. O que é a concupiscência de forma bem simples? É a busca por satisfazer algo internamente que não se satisfaz de forma alguma. Então eu tenho que satisfazer isso. E aí às vezes é financeiramente, eu tenho que satisfazer. Às vezes é satisfazer um desejo físico como alimento. E aí eu janto em casa hoje, ótimo, estava uma delícia, estava perfeito, a mamãe faz uma comida ótima, a esposa faz uma comida deliciosa, mas daqui a pouco, quem é guiado pela questão de satisfazer desejos de comer, ele pensa, não, mas eu preciso comer algo diferente, eu preciso ir a uma churrascaria. Aí vai no rodízio e é bênção, rodízio é bênção, crente ama rodízio, glória a Deus pela ideia dos rodízios. A gente vai e come e tal, mas eles falam, não, mas esse rodízio aqui não é melhor, tem uma churrascaria que é muito melhor. Se o rodízio aqui é R$50, nessa outra custa R$200. Aí tem uns negócios mais chiques, o ambiente é melhor, né? Às vezes tem uma carne ali de Angus, e a gente começa a entrar num negócio de ser muito refinado, e aí entra, por exemplo, o pecado da gula, que a gente acha que gula é só comer muito, em quantidade. Gula é você não lembrar que o outro está passando fome. É não lembrar do que João Batista disse do arrependimento. Ele fala, o arrependimento, quando perguntado o que era, ele fala, quem tem 2 túnicas, compartilhe com quem não tem, e façam o mesmo com o alimento.
Arrepender-se e voltar para o projeto de Deus é olhar para o próximo e entender que ali está a imagem e semelhança de Deus e eu tenho responsabilidade com aquele outro, com a outra pessoa. Então, à medida em que essas concupiscências vão aqui internamente ocupando, aí a gente começa, não, eu quero ir comer um rodízio lá na Argentina, aí eu gasto milhares de reais para ir à Argentina comer um rodízio, e aí eu começo a ser guiado pelo meu ventre, eu começo a ser guiado pelos desejos. É igual a questão sexual, que a gente trabalha muito isso, né? Fala muito sobre isso nos nossos púlpitos, e eu até falei do alimento porque a gente quase não fala isso, mas na sexualidade é a mesma coisa. Eu começo, eu tenho que ter um prazer sexual, um jovem, né? E aí ele começa a ver um negócio, ele não tem contato com uma menina, por exemplo, e ele começa a assistir pornografia, começa a ver coisas, e aquilo que ele está vendo já não satisfaz, ele tem que ver algo com mais gente, com mais pessoas, com coisas bizarras, e aquela busca nunca acaba. Daqui a pouco essa pessoa está totalmente perdida, e o caminho de volta é extremamente difícil de fazer. Então são concupiscências, são coisas que estão internamente, o diabo implanta, coloca esses desejos em nós, somos guiados por esses desejos até conhecer a Cristo. Depois que conhecemos a Cristo, precisamos abrir mão disso e ser guiados não pelos próprios desejos, mas ter uma nova vida guiada pelo Cristo. Não mais vivo eu, não o meu desejo que vive agora, mas a vida que agora vivo é a vida do Cristo, a vida no qual Cristo é referência e Ele é Senhor sobre essas vontades. O Senhor Jesus e a tentação. Jesus é tentado, Jesus é provado. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do propósito, satisfazendo desejos, necessidades e contrariando a vontade de Deus. E ele vai fazer isso conosco também, fazendo com que nós vivemos em busca de satisfazer desejos, em busca de satisfazer nossas necessidades, vivendo de forma contrária à vontade de Deus. E ele aplica isso a Jesus. Jesus, que está em oração e jejum, mesmo estando frágil, vence porque está com o espírito fortalecido. Nós, olhando o exemplo de Jesus, precisamos estar com o espírito fortalecido, sendo fortalecidos através da palavra de Deus, sendo fortalecidos por meio da oração, estando vigilantes, nós também conseguiremos vencer, com a ajuda do Espírito Santo e tendo Cristo como exemplo. As áreas em que Jesus foi tentado. Jesus é tentado na área física, através da vontade de alimento, né? Na natureza divina e na área espiritual. Ele tenta de toda forma desviar Jesus do propósito de Deus, tirar ele do plano de Deus, do qual Deus o colocaria como Senhor sobre todas as coisas. E o diabo fala, eu te ofereço, está aqui, está muito mais fácil, todos os reinos foi dado a mim, eu sou o dominador disso aqui. Se antes o domínio de todas as coisas era do homem, o homem recebeu de Deus o direito de dominar toda a criação. Quando o homem peca, quando o homem erra e perde para Satanás, Satanás se apropria desse poder. Ele usurpa esse poder que foi dado ao homem e passa a dominar sobre toda a terra, sobre todos os reinos. E aí ele fala, isso aqui foi me dado, eu posso te dar. Então o diabo tenta de todas as formas, ele tenta em 3 áreas distintas. E ele vai, quando não dá certo de um jeito, ele tenta de outro, ele tenta de outra forma, até conseguir nos desviar, nos afastar do projeto de Deus, da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Como Jesus venceu a tentação? Jesus venceu através das Escrituras. Ele estava preparado espiritualmente, estava em oração, estava ali jejuando 40 dias na busca perfeita da comunhão com o Pai. Estava em conexão plena com o Espírito Santo. É tanto que o próprio Espírito é que leva ele para o deserto. É o Espírito que nos conduz em muitas situações para que nós possamos batalhar e vencer essas batalhas. Principalmente venceremos se estivermos fortalecidos. E Jesus se utiliza da palavra, é por meio da palavra, é por meio do está escrito. Está escrito. Se nós não conhecemos a palavra, nós vamos cair.
Como eu disse, o diabo inclusive vai utilizar a própria palavra para tentar nos desviar da vontade de Deus, para tentar nos ludibriar. Se nós não conhecemos de fato a palavra, nós vamos ceder. Nós vamos ceder em algum momento. Tem muita gente aí prometendo coisas, usando Bíblia para prometer o que Jesus nunca prometeu. Você quer um exemplo? Adoração em troca de dinheiro, em troca de riquezas. Quando foi que Deus ofereceu para alguém riquezas por adorar Ele muito? Quando foi? A única pessoa que ofereceu riquezas para quem o adora muito foi o diabo. E tem muita gente aí pregando, não, você vem, faz campanha, começa a orar, começa a fazer propósito e Deus vai te dar muitas riquezas. Que Deus é esse que vai dar esse tanto de riqueza para você? Qualquer pessoa que levanta cedo, trabalha sério, pega firme, nós vemos os patriarcas enriquecendo, né? Quando Jacó volta da casa do seu sogro com muitas riquezas, ele faz uma trajetória aí de 20 anos trabalhando. 20 anos para construir um patrimônio. E ele fala que de sol a sol, ele perdeu noites de sono, prosperou. Mas não foi uma campanha da qual um líder religioso fala que eu tenho que ir lá e dar uma oferta do sacrifício, e aquela oferta do sacrifício vai fazer com que Deus te dê. Deus tem a obrigação de agora de te dar um valor muito mais alto. É como se eu fico imaginando um Deus criador dos céus e da terra que só diz, haja isso, haja aquilo. E aí quando eu vou lá e oferto, Deus aqui, eu estou fazendo prova. Aí Deus fala, meu filho, e agora o que eu faço? Eu tenho que abençoar o menino, porque ele deu dinheiro. Se ele não tivesse dado dinheiro, fica parecendo que Deus é cafetão. Cafetão que gosta de dinheiro. Que o Deus nosso é um Deus mercenário. Então tem gente pregando isso aí, usando Bíblia para isso. Usando Bíblia para colocar um Deus que é interessado em dinheiro, um Deus que é interesseiro. Se você ofertar muito, Ele gosta de você. Se você não ofertar muito, Ele não gosta de você. Na verdade, o ofertar, nós precisamos ofertar, nós precisamos contribuir, nós precisamos olhar para o próximo, ajudar o próximo e ser responsáveis com a igreja que participamos, uma igreja que investe em estrutura, que investe em projetos sociais. Nós fazemos parte disso e nós precisamos comprometer com isso. Mas aquele que oferta é o que já sabe que Deus deu todas as coisas. Quem de fato reconhece que é filho de Deus e tudo que tem foi Deus que confiou, que entregou, não tem dificuldade nenhuma. Nós estamos com um pastor lá no sul, uma igreja chamada Atos Church. Nós temos amigos em comum e descobrimos que eles estão fazendo ações lá, acolhendo as vítimas dessas enchentes. Desde que começou, eles estão todos os dias, eles fazem 1000 refeições, 500 no almoço, 500 à noite, e o café da manhã eles preparam o recurso e entregam para outra igreja fazer, porque tem que distribuir, tem que sair nas cidades circunvizinhas entregando essas refeições. Eles estavam dando exemplo. Fizemos a reunião com o pastor dessa igreja, o pastor Michael, e ele dizendo que antes, se eles, de onde eles estão para ir a Canoas, era 20 minutos. Agora é 1h30, porque eles têm que dar uma volta, o acesso ficou interrompido. E eles vão levar essas refeições todos os dias. Tem famílias que eles estão, na área que eles estão, que não foi afetada, famílias que moram em casas populares, estão em uma região popular, e essas famílias que, uma casa de 45 metros, que é suficiente talvez para 3 pessoas com muita dificuldade, eles estão recebendo 12 pessoas, né? Tá abrigando essa casa 10, 12 pessoas. Então, nós como corpo, como filhos, e sabendo que Deus já nos deu todas as coisas, nos comprometemos com isso. O pastor Maico disse, olha irmãos, eu preciso abrir meu coração. Aqui nós temos o dinheiro do aluguel, o dinheiro desse aluguel, eu já gastei ele umas 3 vezes. Vem o dinheiro, esse dinheiro é do aluguel. Gasta para que possa ter mantimento, para que as pessoas possam comer. Daqui a pouco vem o dinheiro do aluguel. E ele vai. Se ele tivesse preocupado com isso, né, achando assim, não, eu não posso gastar, não posso fazer, eu não posso ajudar. Ele sabe que é Deus quem envia, foi Deus que mandou, e ele gasta ele com algo que ele tem certeza que Deus se agrada. Ele tem convicção que Deus se agrada. Jesus, toda vez que via a multidão e
desamparada, com fome, e ele não despedia a multidão com fome. Então nós quando entendemos isso, nós estamos despreocupados e começamos e temos um coração abertos a ser liberais, a ministrar bênçãos na vida das pessoas, a ofertar na igreja que participamos. Mas tem pessoas que estão sendo guiadas por discursos gananciosos, que na verdade está beneficiando líderes religiosos, e as pessoas estão esperando de Deus. Tem gente enriquecendo com o dinheiro do povo e o povo esperando riqueza vindo de Deus. Uma completa discrepância. Então, vencer as tentações, precisamos conhecer a palavra. Precisamos estarmos firmados, consolidados na palavra. E é claro, sempre com a direção do Espírito Santo. Um conhecimento pautado pela palavra. Um conhecimento direcionado e iluminado pelo Espírito Santo. As principais heresias que existem por aí foram tiradas da Bíblia. Então, só o Espírito Santo para nos direcionar. E é através da oração, da busca por intimidade, é que essa relação com o Espírito Santo é estreitada e conseguimos sermos consolidados na palavra. Resistindo à tentação. Todos somos tentados. Ninguém passa batido. Nessa aqui de ser tentado, ninguém passa batido. O intuito de Satanás é nos afastar de Deus, é nos levar com ele para a condenação que já está sobre ele. E ele quer que nós fazemos companhia para ele. Então ele vai tentar a todos, a todos. Se ele tentou o Filho de Deus, por que ele não nos tentará? Né? Rejeite a tentação. É o conselho aqui do comentarista, e é de fato o que precisamos fazer. Ele até traz aqui uma frase do Martinho Lutero que ele fala: eu não posso impedir que um passarinho venha e pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Muitas pessoas, elas começam a lidar com certos pensamentos e esses pensamentos ficam ali, dias, horas, né? Fica dias, meses e começa a reverberar. Tanto sentimentos voltados para a tentação, como pensamentos que tentam nos enfraquecer. Todo mundo, a maioria das pessoas que estão doentes psicologicamente, elas começam a lidar com o pensamento de que é fracassado. E aí começa assim: eu fiz algo e deu errado. Aí fala assim: meu Deus, eu errei. De novo eu errei, eu fracassei aqui. Eu não consigo fazer isso aqui direito. Daqui a pouco fala: eu não consigo fazer nada direito. Aí daqui a pouco vai: eu não presto para viver, eu não tenho que viver mais, minha vida não serve para nada porque eu não faço nada direito. Às vezes foi uma coisa só. Foi uma coisa só. Eu começo a pensar: não tenho dinheiro hoje. Aí penso assim: amanhã não vou ter. E aí se eu nunca mais conseguir um emprego, e se eu nunca mais... Aí eu entro no nível de ansiedade do qual eu não quero mais viver, porque está muito difícil viver. São pensamentos disfuncionais, que chamamos na psicologia. E de um modo geral, a tentação ela entra na nossa mente e é reverberada dessa forma. Eu começo a alimentar aquilo é alimentado, daqui a pouco isso está fazendo ninho. Nós precisamos tomar consciência. Se tem algo que eu sei que eu não deveria estar pensando, que aquilo está me prejudicando, que aquilo tem um potencial para me afastar de Deus, se de algum momento entristece, se por um instante entristece, se por um instante eu percebo que isso pode me levar para distante de Deus, eu preciso começar a rejeitar, a não deixar esse tipo de pensamento fazer ninho. Fuja de tudo que estimula as paixões da juventude. Fuja de tudo que te afasta de Deus. Se tem um potencial para te afastar de Deus, fuja. Fuja, corra. Essa é uma ação que precisamos ter. Isso cabe a nós fugir, cabe a nós correr disso. E pedir a Deus para nos dar discernimento, para quando essas ações virem, quando esses tipos de situações estiverem tentando nos enganar. E por último, arrependa-se. Se no meio do caminho você cedeu, você caiu, arrependa-se. Todo aquele que se arrepende, que confessa, que volta, arrepende e confessa o seu pecado, alcança misericórdia. Se você conhece alguém que cedeu, não vá lá criticar, vai lá e chame-o de volta. Fala: meu irmão, volte, confesse o seu pecado, reconheça. Confessar é reconhecer que você tem limitações, que você é pecador, e pedir a Deus para que Ele possa
te fortalecer, pedir a Deus para que Ele possa te restaurar, te dar um vigor para que você possa continuar na caminhada sendo perdoado, limpo, restaurado a partir da ação do Espírito Santo de Deus e a partir do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Um forte abraço, meu irmão, e fique na paz.